Prometemos ser o mais breve possível. Segure aí, aperta o cinto. Aperta o cinto. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Amém? Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aí, gente, numa série de mensagens a respeito do ministério de Cristo. Antes de eu começar a falar realmente daquilo que nós vamos tratar hoje, eu preciso lembrar você que o ministério de Cristo ele é basicamente 3: ensino, pregação do Evangelho do Reino e cura. Amém? São basicamente esses 3 os ministérios de Jesus. Tudo aquilo que ele fez na terra, de alguma forma, perpassaram esses 3 pontos. Semana passada, nós falamos sobre a pedagogia de Cristo, a didática de Cristo, a maneira como o Senhor expunha a palavra, né? Não sei se você se lembra, mas Jesus ele utilizava os meios disponíveis para falar, para ministrar os corações. Jesus também, quando ele expunha a palavra, quando ele falava, ele tentava tocar sobretudo o coração e não ficar só no aspecto intelectual. Jesus também, ao falar, eram 4 pontos. Eram 4 pontos da pedagogia de Cristo. E depois nós nos detivemos de forma mais crucial, mais focada na Santa Ceia. E obviamente, né, quando a gente vai estudar a Santa Ceia, tudo nos aponta para a crucificação. Mas quando você foca no versículo inicial, ali no livro de Mateus, capítulo 26, você percebe que no primeiro momento da Santa Ceia é comunhão. Jesus ali estabeleceu uma refeição de comunhão com os discípulos. E só depois foi para a crucificação, só depois foi para o memorial da crucificação. Amém? Então nós estamos caminhando dessa maneira, falando um pouquinho a respeito do ministério de Cristo. E hoje eu quero falar para você, e eu quero já alertá-lo de início, que nós vamos tratar sobre um tema que eu acredito, piamente, ser um divisor de águas na minha e na sua vida, ser um diferencial para o cristão. Você está com a palavra aí, com a Bíblia? Você ainda anda de Bíblia, não? Olha, glória a Deus, tem um pentecostal. Gente do céu, não vamos aposentar o livro da capa preta, não. A gente precisa fazer um esforço para voltar a ter esse livro em mãos. Às vezes a gente fica tão paralisado lá no iPhone da vida, nos tablets, no iPad, que de certa forma nós esquecemos. Não sei se você sabe, mas uma maneira das pessoas serem reconhecidas como cristãs era por meio do livro, da Bíblia, ali embaixo do braço. Então a gente precisa voltar a ter essa identidade. Está bem, aqui deixaram uma vista bem. Depois eu dou. Livro de Mateus, capítulo 21, versículo 13. Depois, gente, no pós-culto, assim que terminar a reunião, nós vamos ter food come, você não pode esquecer, com jogos e etc. Isso tudo antes da nossa vigília. E hoje no food come Jeff, né? Hoje nós temos massa, bênção de Deus, massa bolonhesa, massa, Rafinha, com 4 queijos, e vai embora. E além disso, açaí também. Temos açaí, croissant. Também teremos antes da vigília, gente, um momentinho lá, um coffee break, um cafezinho, para você que já está um pouquinho aí, né? Um energético, para a gente entrar com tudo na vigília, amém? A palavra do Senhor diz assim, Mateus 21, a partir do versículo 13. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Nós vamos falar sobre oração, gente. O grande divisor de águas na vida de um cristão é oração. Oração é intimidade com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Oração é proximidade com Deus. Você quer conhecer uma pessoa? Você quer conhecer se essa pessoa ela tem relacionamento, intimidade com Deus? Observe o tempo dela de oração.
analise, examine o momento dela de oração. Eu acredito que a oração é aquilo que mais nos aproxima do Senhor e é aquilo que mais nos identifica como cristãos. É esse tempo de oração. E não é, daqui a pouco você pode estar pensando assim, a pessoa pode, gente, ler a Bíblia, saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, saber todos os livros, ter uma série de leituras. Deus pode operar através da pessoa e essa pessoa, através dela, acontecer curas e milagres e manifestações das mais diversas. Para mim, o que identifica o cristão é o tempo de oração. É o quanto ele busca esse momento de oração no Senhor. Não é tanto os livros que ele lê, não são tantos os milagres que se desenvolvem através da vida dele, mas é o tempo de oração, a entrega dele na oração. Tem uma expressão, quem é assembleano sabe disso, tem uma expressão que com o passar do tempo tem ficado ausente, a gente não tem observado tanto, que é aquela expressão, não sei se você já ouviu, homem de oração. Vocês se lembram disso, gente? Dessa expressão? Mulher de oração. Aquela pessoa é um homem de oração. Aquela mulher é uma mulher de oração. Eu não sei se você tem percebido, a gente não tem ouvido mais isso. Aqui no GEF nós temos às 19h30 o nosso momento de intercessão. É um momento onde a gente tem algumas irmãs que vão lá para trás, se reúnem antes de começar o culto e começam a orar, a interceder por esse culto. Deixa eu dizer um negócio para você. Deixa eu lhe dizer algo. O número é baixíssimo. O número é baixíssimo das pessoas tendo a oportunidade de orar, de interceder pelo culto. E desse número, gente, para vocês terem uma noção desse momento de intercessão, um momento para a juventude poder orar, poder se colocar, clamar, interceder, homens, talvez não tenha nenhum. Talvez não tenha nenhum homem. Eu sou da época dos círculos de oração. Quem é da época dos círculos de oração? Dos momentos de oração, do reteté. Eu sou desse período, do círculo de oração, dos momentos de entrega. Você sabe que uma vez, tem um autor que eu gosto muito, que é o John Stott, e no livro dele, sobre pregação, onde ele fala em crer na pregação, ele traz um relato muito interessante a respeito da oração. Olha, escuta bem essa história que ele fala. Chegam alguns pastores em uma determinada igreja, e esses pastores chegam naquela igreja e começam a indagar o pastor presidente. E começam a dizer assim, puxa vida, olha só o que acontece no teu ministério, é milagre, é cura, é a presença do Espírito Santo, o que está acontecendo? Por que de tantos prodígios nesse lugar? Sabe o que o pastor faz? O pastor pega aqueles outros pastores pelo braço, passa no salão principal, vai até o final da igreja e abre a porta que tem um salão maior e mostra. Está aqui o meu segredo. O segredo de ter a presença do Espírito Santo, ensino, palavra, pregação, mover. É porque antes de começar o culto, tem uma multidão de pessoas ajoelhadas orando. Sabe o que muitas vezes eu falo, gente, para as meninas que se colocam à disposição de guerrear e de comprar essa batalha com a gente? É muito obrigado. Obrigado por vocês terem orado antes de começar o culto. Porque lá vocês já começaram a vencer a batalha. A guerra já começou a ser ganhada. A vitória já começou a ser conquistada lá atrás com vocês. E a pergunta que eu faço para mim e para você: como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a disciplina da oração, gente? Sabe o que é que o Lutero fala? Que a oração é a respiração da alma. Como é que está? Como é que está você nesse aspecto? Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração. Paulo vem lá em 1 Coríntios 13:16, diz assim, por acaso vocês não sabem que são santuário de Deus, a habitação do seu Espírito? Será que nós somos santuário de Deus? Será que nós somos a habitação do seu Espírito? Será que nós somos casa de oração? Eu estou aqui para lhe provocar. Essa série de mensagens ela é provocativa, porque ela me provoca também, ela me agride também. Eu estou aqui para lhe provocar.
Você é templo de oração, você é casa de oração, você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Jesus nos deixou alguns sinais a respeito, algumas lições a respeito da oração. Em Lucas 5, Jesus ele se retirava para o deserto, não precisa abrir. Em Lucas 5, Jesus ele se retirava para o deserto. As multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Escute bem, e serem curadas das suas enfermidades, mas ele se retirava para o deserto e ali orava. O deserto para Jesus, gente, era um momento de comunhão, de relacionamento com o Pai. Ele não estava sozinho, ele estava vivendo a solitude, mas ele não estava sozinho, ele estava buscando relacionamento e comunhão com Deus. As multidões procuravam Jesus. Gente, se você for analisar os 4 evangelhos, eram pessoas com as mais diversas necessidades, com os mais diversos problemas. As pessoas chegavam diante de Jesus precisando de uma cura, precisando de um ensino, precisando de uma palavra, de um milagre. Gente, veja bem, era coxo, era cego, era leproso, era mudo, era surdo, era gente que era viciada no Facebook, era gente com as mais diversas necessidades. De manhã, de tarde e de noite. Manhã, tarde e de noite. E mesmo assim, mesmo ele cheio de ocupações, ele se retirava e buscava um momento de oração, um momento de relacionamento com o Pai. A pergunta que eu faço a você é: se Jesus, sendo Filho de Deus, buscava ter um momento de relacionamento com o Pai, será que a oração não é especial? Será que a oração não é prioritária e necessária na minha e na sua vida? Daqui a pouco você pode estar argumentando da seguinte forma: mas eu não tenho tempo, a minha agenda é cheia. Jesus era um homem cheio de ocupações, gente, cheio de ocupações. Eram as multidões que o seguiam, as mais diversas necessidades, e mesmo assim ele buscava o deserto, que era a representação de comunhão, de relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que na sua agenda deve haver um tempo para o Senhor. Você tem um tempo sim para o Senhor. Jesus fazia da oração um hábito, e consequentemente se tornava prioridade. Ainda que houvesse muitas ocupações, a oração era hábito, prioridade na vida dele. Agenda cheia, assim como a minha e assim como a sua agenda, mas era um hábito e consequentemente uma prioridade. Eu vou me retirar, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso ouvir a sua voz e eu preciso externar a minha voz. A sua agenda não é tão cheia assim, você não é tão ocupado assim. As mesmas 24 horas que Jesus tinha, eu e você temos. Ou você acha que as suas 24 horas é diferente das 24 horas de 2000 anos atrás? São as mesmas 24 horas, gente. É questão de prioridade, de hábito, de necessidade. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está a sua busca em se relacionar com Deus? Ou você acha que vai ser por nada, por um acaso? Daqui a pouco, e isso é uma briga constante até comigo mesmo, esse demônio desse WhatsApp não para de mandar mensagem para você. Daqui a pouco são as distrações que estão tirando você desse momento de intimidade, de relacionamento com Deus. Esse WhatsApp, esse demônio desse WhatsApp. E agora, para piorar, inventaram o Netflix. Então assim, ó, tudo corrobora, tudo complica. Fica muito mais difícil. As distrações agora estão tomando esse lugar. Daqui a pouco não são as ocupações, são as distrações. Oração não é problema com o tempo. Deixa eu dizer um negócio para você: a oração não está relacionada com o tempo e nem está relacionada com distração. A oração está relacionada com prioridade, com um hábito. Jesus tinha a oração como prioridade na vida dele. Prioridade. Mesmo sendo filho de Deus, ele buscava comunhão, relacionamento. E esse relacionamento se dava através da oração. Você quer medir o nível de relacionamento com Deus? Você quer medir o seu nível de relacionamento com Deus? Analise o seu tempo de oração. Veja como é que está a sua oração. Quer medir? Veja qual o tempo que você tem se colocado à disposição do Senhor, buscando ouvi-lo, buscando falar com Ele. Gente, você não é tão ocupado assim.
Você não é tão ocupado assim. Além de Jesus se retirar para o deserto, que era um momento de comunhão, de relacionamento com Deus, Jesus também, olha só, isso aqui é interessantíssimo. Jesus, ele nos ensina a orar. Era um Deus preocupado comigo e com você através da oração. Há um momento bem interessante, porque os discípulos chegam diante de Jesus e falam assim: Jesus, mestre, nos ensina a orar. Eu não sei orar, eu não sei como orar. Aí Jesus vem através da oração do Pai Nosso e diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Além de Jesus ser um homem que buscava ter relacionamento com Deus através da oração, Jesus ele passa a ensinar a mim e a você como orar. Não há desculpas. Não há desculpas. Um Deus preocupado em como eu vou me relacionar com Ele. Um Deus preocupado em como eu vou orar. Como eu vou orar. Antes dessa mensagem, antes dessa passagem a respeito do Pai Nosso, Jesus ele vem e ele indaga. Ele critica, ele faz algumas objeções aos escribas. Os escribas, os fariseus e os hipócritas. Porque quando eles oravam, eles faziam o quê? Vãs repetições. Eles oravam mecanicamente. Sabe o que Jesus quer ouvir de mim e de você? Muitas vezes não é uma palavra que sai da nossa boca. O que Jesus quer ouvir de mim e de você é aquilo que está no nosso coração. Aquilo que está dentro de nós. Jesus ele ouve o coração. Não adianta, gente, bagunçar o cabelo, bagunçar a barba, assim como faziam os fariseus, para se mostrar santo, para se mostrar que estava jejuando, que era um homem separado. Não, Deus quer ouvir o nosso coração, Deus quer ouvir o nosso interior. E na hora que Ele começa a te ensinar como orar, sabe o que Ele faz? Isso é um escândalo que acontece na época. Ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, e isso é a primeira vez que isso acontece, quando vocês forem orar, chamem Deus de Pai. Chamem Deus de Pai, Pai nosso. Se você for fazer uma análise hermenêutica dessa palavra, lá na sua origem, lá no aramaico, sabe o que significava Pai, dentro desse conceito que Jesus trouxe? Paizinho, meu Pai, meu Pai. Será que você tem enxergado Deus como Pai? Talvez seja esse um dos motivos que lhe gerem interrupção, suspensão, e você não consiga muitas vezes chegar diante de Deus. Deus é Pai, gente. Deus é Pai. Não faça conexão com o Pai do céu com o Pai terreno. Não tente fazer semelhanças, referências. Deus é outro Pai. É um Deus preocupado em como eu deveria orar. E tem algo também na oração do Pai Nosso. E agora eu vou ter que pegar vocês. Na oração do Pai Nosso, Deus fala assim: quando vocês forem orar, peçam o pão nosso de cada dia. Acontece, gente, eu tenho visto aí, o pessoal tem pedido caviar. Ninguém tem pedido o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia, sabe o que é, gente? E eu sou fã desse negócio. É um prato de feijão, um arroz e um zoiudo, um ovo. Esse é o pão nosso de cada dia. É aquilo que sustenta, que alimenta, que mantém. Esse é o pão nosso de cada dia. Só que a gente está pedindo caviar. A gente está pedindo além. Deixa eu dizer um negócio para você, e agora eu vou pegar as meninas. Até depois os guris, se quiserem pagar um açaí para mim, porque agora vai ser bom para vocês. As meninas, gente, nas suas exigências, fico até com medo. Na hora de pedir a Deus Deixa eu dizer um negócio para você. Não existe homem perfeito, tá, filha? Fofa, não existe. Não existe homem perfeito, aquele príncipe que vai vir no cavalo branco, sabe? Aquele homem alto, de olhos azuis, cabelo preto liso, assim. Não igual o meu tá parecendo uma obra de macumba. Mas não existe nada nesse sentido, entendeu? Nada nesse sentido. É mais embaixo, é mais simples. A irmãzinha hoje, na hora de orar, ela fala assim: Senhor, eu quero um homem alto, loiro, de olhos azuis, eu quero assim, ó, com emprego, com estabilidade do emprego, tem que ter estabilidade do emprego. E não basta ter só um curso universitário, tem que ter especializações.
E na hora de pedir para que esse homem, para que essa pessoa tenha um carro, não pode ser qualquer carro, tem que ser de Mercedes para cima. Vocês estão muito exigentes. Vamos com calma. Vamos buscar aí o feijão, o arroz, tá bom demais. Vamos buscar o cara que já faz o vagão embaixo do braço, o cara que tem que... Tá, eu vou dar uma instrução, uma coisa que você tem que observar, tá? Obviamente você tem que ter as suas exigências. Mas assim, ó, observe se aquela pessoa, se aquele rapaz, ele tem perspectiva de vida. Se ele está estudando, se ele está trabalhando, se ele tem perspectiva, se ele tem visão. Não pegue já prontinho, não, que é fácil demais. Já prontinho é fácil demais. Olha ali aí, gente. Você não tem noção. Quando a gente começou a namorar, você está vivendo aqui mais ou menos? Pensa uns 7 anos atrás, o que era desgraça que era. Eu me lembro que eu era estagiário de Direito. Na época eu estava fazendo curso de Direito, estava na metade da faculdade. E eu me lembro que eu estagiava de manhã e de tarde, eram 2 estágios que eu fazia. Gente, para vocês terem uma noção, na minha época, eu comia missimi hoje de manhã, na hora do almoço e de noite. Meus pais não moravam comigo, moravam em São Paulo. Então eu comia missimi hoje de manhã, na hora do almoço, missimi hoje de noite para poder pagar a faculdade. Então assim, eu sei todos os sabores do missimi hoje, todos, que você possa imaginar. Carne, frango, lá. Aí depois para mudar, olha só, porque a gente vai criando, né, uma certa inteligência, né? Daí eu, para sair do missimi hoje, fui pro talharinho, para mudar, para pular. Então você deve imaginar como é que era a minha vida. Veja assim, ó, olha a pessoa que tem a perspectiva, não pegue já prontinho não. Olha, hoje a Liana aí, como é que tá? Linda, maravilhosa, tá até barrigudinha, grávida. Olha o bem que eu fiz na vida dela. Diminua o nível, veja a perspectiva. E eu acrescento o seguinte também, veja Deus na vida da pessoa. Isso para mim é primordial, Deus na vida da pessoa. Há pouco tempo, uma pessoa veio me falar, estou namorando e tal, vou começar um relacionamento. Sabe o que é que me veio no primeiro momento? É cristã? É cristã? Se é cristã, a gente já tem aí boa parte do percurso feita já. É importante. Então, nós estamos falando sobre as missões que Jesus deixou. Vocês acabaram me desviando do assunto. E Jesus ensinava como orar, através da oração do Pai Nosso. Jesus também, gente, olha só, Jesus orava antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar qualquer decisão, Jesus orava. Olha só, Lucas 6, não precisa abrir. Agora aconteceu naqueles dias que ele subiu a montanha para orar e orou continuamente durante toda a noite a Deus. E quando se fez dia, ele chamou os seus discípulos para junto de si, e deles ele escolheu 12 a quem ele chamou de apóstolo. Para mim, tá? Para mim, assim, de uma forma muito tranquila para vocês. Jesus, esse período que ele ficou durante a noite orando, ele estava pedindo a Deus conselhos a respeito da escolha dos discípulos. Era um Cristo preocupado com aquilo que o Pai achava, com aquilo que o Pai entendia, com aquilo que o Pai poderia decidir através da vida dele, com aquilo que o Pai poderia colocar para ele. Eu e você, é uma dificuldade tremenda de orar pedindo para que Deus resolva os nossos problemas, decida por nós. Sabe o que acontece? Eu e você acreditamos na força do nosso braço, acreditamos por demais na força do nosso braço. Gente, Jesus sendo filho de Deus, ele fazia questão de orar ao Pai, pedindo para que o Pai fosse o seu conselheiro, para que o Pai pudesse decidir por ele. Sabe o que Deus quer de mim e de você nessa noite? Que nós o convidemos para que ele seja o nosso conselheiro. Muito mais do que um líder, muito mais do que um pastor, um irmãozinho. Sabe o que Deus quer, filho? Conversa comigo. Tem algumas decisões que tu queres tomar, que te angustiam, conversa comigo, eu vou te ajudar. Tu vai ouvir a minha voz, as decisões vão partir de mim. Só que eu e você, acreditando na força do nosso braço, na nossa visão, sendo que a nossa visão é extremamente natural, sendo que a gente só consegue enxergar 10 metros à frente, e esquecendo que Deus ele enxerga lá de cima, a visão dele é macro. Acreditamos em mim, acreditamos em você, acreditamos no nosso braço. Somos limitados, gente, nós somos limitados. Tem muita coisa séria em jogo para ficar na minha e na sua mão.
Tem muita decisão difícil de ser tomada, que nos angustiam para ficar na minha e na sua mão. E Deus nessa noite fala para mim e para você: o que é que tem me angustiado? Conversa comigo, fala para mim, deixa eu ser o teu conselheiro, deixa eu poder te ajudar, decidir por você. E a oração do Getsemane, essa oração para mim é incrível. Os meninos já podem subir. Olha só, a oração do Getsemane, quero que você entenda bem isso, que para mim é um diferencial no que diz respeito à oração. Jesus ele pega 12 discípulos, escute bem, Jesus ele pega 12 discípulos, e ele pede para que esses discípulos o acompanhem até o jardim do Getsemane. E chegando próximo ao jardim do Getsemane, ele escolhe 3 discípulos para subir o jardim e ficar mais próximo com ele orando: Pedro, Tiago e João. Talvez nessa noite, se você for sensível ao agir do Espírito Santo, Deus está dizendo para mim e para você: você é um desses 3. É você que eu quero que ore comigo. É você que eu quero que suba esse jardim comigo, que interceda comigo, que clame comigo. É você. E a palavra fala que ele subiu, os 12, sendo dos 12 escolhido 3, e ele foi orar, um pouco mais à parte. E ele fez aquela oração: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade. Após fazer essa oração, ele retorna e encontra os 3 discípulos dormindo. E fala: vocês não puderam orar nem uma hora comigo. Eu não sei se você tem ouvido a voz do Senhor no seu dia, mas talvez o Senhor tenha dito para você: querido filho, nem 10 minutos do seu dia você me dá, nem 5 minutos do seu dia você me dá. Eu tenho tantas coisas para lhe dizer, eu tenho tantas coisas para lhe falar, eu quero tanto lhe ouvir, e nem 10 minutos do seu dia eu tenho com você. Nem 10 minutos. Como é que está o nosso relacionamento com o Senhor, gente? Como é que está a nossa oração? Como é que está a nossa conversa, o nosso diálogo com o Senhor? O Senhor quer ouvir a nossa voz. A nossa voz, e nem uma hora você tem estado comigo. Nem uma hora. Ele volta por mais 3 vezes. E nas 3 vezes que ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E Jesus, gente, a palavra conta que ele estava sobre um forte estresse, uma forte pressão. A palavra diz que ele suava gotas de sangue. Forte estresse, uma forte pressão. Aí você deve estar pensando assim: obviamente que tudo isso tinha que acontecer, ele tinha que estar sobre um forte estresse, porque ele iria passar pelo Calvário, pela cruz, pelos espinhos, pelo prego. Mas deixa eu lhe dizer algo que Deus falou comigo. Não era a cruz, não eram os espinhos, não eram os pregos que angustiavam Jesus naquele momento, ali no Getsemane. Não era isso. O que angustiava Jesus naquele momento era um sentimento que ele nunca tinha sentido na sua vida. O que angustiava Jesus naquele momento era algo que ele nunca tinha vivenciado. Não eram os pregos, não era a cruz, não eram os martelos, a humilhação, não era o Calvário, havia nada disso. Era um sentimento que ele nunca tinha sentido. Por um determinado período de tempo, a relação entre Jesus e Deus seria interrompida. Ele nunca tinha se afastado do Pai. Em nenhum momento. Desde a criação sempre teve Pai, o Filho e o Espírito. E agora, por um breve espaço de tempo, Jesus não teria relacionamento com Deus. Haveria uma interrupção, uma suspensão. Talvez seja a sua situação hoje aqui. Talvez seja essa a sua situação. O seu relacionamento, o seu momento de oração com o Senhor está interrompido. E já faz algum tempo e você não consegue mais orar, você não consegue mais buscar o Senhor. A sua oração, às vezes você até para orar, mas você sente que ela não chega nem no teto do seu quarto.
Você até tenta orar, mas logo vem o sono. Você até tenta orar, mas logo vem uma imagem, uma palavra negativa e você não consegue se relacionar com Jesus. Talvez seja esse o seu momento. Daqui a pouco a relação você nunca teve. Não é nem o fato de estar interrompido, mas você nunca teve uma relação com o Senhor, você nunca ouviu a voz dele, você nunca falou com ele. E isso tem me angustiado. Talvez nessa noite que Jesus está falando para mim e para você é: filho, vem. Filho, eu quero ouvir a tua voz. Filho, eu quero me relacionar com você. Ora, clama, intercede. Muda esse panorama, muda esse cenário. Um novo tempo comigo. Se tem algo, gente, que precisa nos angustiar, é o nosso relacionamento com o Senhor. Está interrompido, está suspenso, está distante, está ausente. Se tem algo que tem que tocar em você e que de alguma forma tem que lhe agredir, é o quanto você tem buscado o Senhor. Será que você não está alheio? Não há ausência, uma interrupção, e esse sentimento tem tomado conta de você. Como está o seu relacionamento? Como está a oração, a intercessão, a entrega? Você quer ouvir Deus? Ore! Quer falar com Deus? Ore! Não vai cair do céu! Não é milagre! É ação, é entrega! É entrega! Você é casa de Deus, você é templo do Senhor. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? Você é casa de oração. Ele quer dizer para mim e para você nessa noite: nós somos casa de oração. Você é a minha casa de oração. O que tem acontecido? O que tem acontecido com você? Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? Ou você tem esperado só irmãozinho lá na frente orar por você? Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? O que angustiava Jesus era assim: Pai, Pai, por um breve espaço de tempo eu não vou me relacionar com o Senhor. Eu nunca vivi isso. Eu nunca tive esse sentimento. Eu sempre estive com o Senhor, desde a criação. Em todas as coisas nós participamos juntos. E agora eu ficarei ausente do Senhor, afastado do Senhor? Eu nunca senti isso. Nunca. Talvez seja esse o seu problema. Examine, avalie o seu relacionamento com o Senhor, o seu período de oração, de entrega. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes acontece algo de mal na nossa vida, aí nós vamos orar. O bom brasileiro, sabe o que Deus quer de mim e de você? Antes de acontecer qualquer coisa, homens e mulheres de joelho no pó, orando, intercedendo e clamando. É isso que Deus quer de mim e de você. De mim e de você. E quando você ficar esperando a minha oração, você não vai ter intimidade com Deus, e só eu quero que você tenha relacionamento com Deus, e não eu, você. E não existe uma outra forma, não existe uma outra maneira. É você e Deus. Você e Deus. Eu quero ser esse lugar de oração. Eu quero ser esse lugar de oração. Eu preciso ser esse lugar de oração. Eu preciso. Jesus está falando para você nessa noite: se preciso for, vá para o deserto. Se está difícil orar no meio que você está, vá para o deserto. Vá para um lugar de solitude, em que só há você e Deus. Se você não sabe como orar, Deus já me ensinou através da palavra: Pai Nosso, Paizinho, Abba Pai. Se você precisa tomar algumas decisões na vida que tem angustiado, está difícil, chegou a hora de você dizer: Senhor, o Senhor é o meu conselheiro. É o Senhor que vai decidir por mim. É o Senhor.
Deus quer que eu e você sejamos casa de oração. Casa de oração. Homens e mulheres que conhecem Ele na sua intimidade. E, gente, conhecer a intimidade do Senhor, conhecer a intimidade do Senhor, são para poucos. Eu tenho saudade das expressões homem e mulher de oração. Sabe aquilo que deve constar na nossa lápide? Eis aqui um homem de oração. Eis aqui, jaz aqui uma mulher de oração. É isso que tem que constar na nossa lápide. É isso que vai ser legado. É isso que vai ficar para gerações. É isso que vai ficar para o seu filho. É isso que vai ficar para os seus maridos, para a igreja. Eis aqui um homem, uma mulher de oração. Isso vai mudar a sua vida. É isso que vai mudar a sua vida, que vai dividir. Eu não sei como orar. Comece dizendo tão somente: Paizinho, Paizinho. Eu não sei orar, mas eu também sei que o Teu Espírito Santo intercede por mim. Intercede por mim. Paizinho, eu quero me relacionar com o Senhor. O meu relacionamento com o Senhor está interrompido. Eu quero voltar. Eu quero voltar a ter a disciplina da oração. Peça. Deus nessa noite diz para você: peça. Peça. Baixa a sua cabeça. Eu não sei, Deus, o que o Senhor quer fazer nessa noite aqui. Eu não sei, Pai, o que o Senhor quer fazer nessa noite aqui. Mas uma coisa eu tenho certeza. Certeza. O Senhor quer que nós voltemos ao lugar da oração, ao lugar da intercessão, ao lugar do clamor, ao lugar do Pai Nosso. O Senhor quer que eu volte, Deus, àquele lugar de relacionamento, de entrega com o Senhor através da oração. O Senhor está me lembrando agora aqueles momentos. Eu tenho certeza que eu não preciso ser profeta, que Deus está me lembrando agora. Aqueles momentos que você ia para o seu quarto, nada mais importava, só você e Deus. Eram momentos preciosos. Eram momentos preciosos, só você e Deus, e você podia sentir a presença de Deus através da oração. Deus lembra que esse momento e esse lugar pode ser estabelecido, restabelecido. Daqui a pouco você nunca teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. Talvez você nunca orou e não sabe como fazer. Deus fala: filho, só me chama de pai. Só me chama de pai. Paizinho, Pai. Não te preocupa com o que vai falar. Não te preocupa com aquilo que tu vai dizer. Só me chama de pai. Pai. Deus, nessa hora eu oro por cada um desses meus irmãos, desses jovens que estão aqui, Deus, e peço para que o Senhor abra o coração deles e o entendimento da importância da oração, da disciplina da oração, que eles não sejam levados por distrações, por ocupações, e que de certa forma isso os limite, interrompa, que de certa forma isso os leve para longe de Ti, para esse momento, para esse lugar de oração que é fácil. Deus, nessa hora toca cada jovem, começa a trabalhar, começa a lembrar desses momentos de oração e da importância da oração. Fixe isso no coração deles, Senhor, porque é isso que divide, que diferencia, é isso que nos leva para um outro patamar. É a nossa oração ao Senhor, é a nossa entrega ao Senhor, é o nosso relacionamento com o Senhor. Eu serei chamado casa de oração, você será chamado casa de oração, habitação do Espírito, morada de Deus. Você será chamado casa de oração.